Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui dar continuidade aos nossos conteúdos. Nós estamos trabalhando esse mês equação do segundo grau. Hoje nós vamos trabalhar só uma parte da equação do segundo grau, ou melhor, uma parte da fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que ela é chamada de discriminante. O discriminante, na verdade, é a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. A partir do discriminante, quando a gente calcula a primeira parte da equação, da fórmula de Bhaskara, que é o valor de delta, que é o valor do discriminante, a gente pode saber se a equação possui raízes reais ou não. Se ela possui raízes reais, a gente pode saber se ela possui duas raízes diferentes ou duas raízes iguais. Então, nós temos três casos diferentes. Quando o valor de delta numa equação ele quando ele é maior do que zero, delta maior do que zero, quer dizer que essa raiz ela possui, que essa equação ela possui raízes reais e são duas raízes diferentes. Vou colocar aqui, ó, duas raízes diferentes. Por exemplo, se eu calcular o meu valor de delta de uma determinada equação deu 25. Se deu 25, é maior do que zero? Sim, é maior do que zero. Então, ele possui duas raízes reais diferentes. Só um exemplo. Se deu 1, o delta deu 1. 1 é maior do que zero? Sim, é maior do que zero. Então, ele possui duas raízes reais diferentes. São só exemplos. Aí, nós temos o nosso segundo caso. Que o segundo caso é quando o delta ele dá igual a zero. Quando ele dá igual a zero, essa equação tem raízes reais? Sim, tem raízes reais. Só que são duas raízes iguais. A gente viu nas últimas equações que a gente resolveu, tem algumas que deram duas raízes iguais. Por que deram duas raízes iguais? Porque o valor do discriminante, o valor de delta, deu igual a zero. Então, toda vez que o delta der igual a zero, você já sabe que as duas raízes vão ser iguais. Quando o valor de delta ele der menor do que zero, quer dizer que essa equação não possui raízes reais. Como vocês viram, a gente já viu em atividades anteriores, quando o valor de delta dá menor do que zero, quer dizer que ele é um número negativo. E vocês sabem que na fórmula resolutiva, na fórmula de Bhaskara, a gente calcula a raiz quadrada do valor de delta. E não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, toda vez que o valor de delta der um número negativo, que é, no caso, menor do que zero, ele não possui raízes reais. Faz uma equação que deu esse valor negativo, não precisa nem continuar, porque ele não possui raízes reais. Aí, nós temos as seguintes fórmulas, tipo, quando a partir disso aqui que a gente sabe, delta, descobrindo o valor de delta, a gente já tem uma fórmula diferente para calcular o valor das duas. A gente pode já mudar. Por exemplo, se o valor de delta o valor de delta der maior do que zero, a gente vai usar a mesma fórmula que maior, desculpa.
A mesma fórmula que a gente já usava, a mesma fórmula vai continuar sendo x é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vamos usar essa fórmula para x. Já se o delta ele for igual a zero, a gente já pode mudar essa fórmula. Porque se delta é igual a zero, então a raiz quadrada de zero é zero. Então essa parte aqui a gente não precisa calcular. Então fica x igual menos b dividido por 2a. Aqui, quando delta é igual a zero, o valor de x vai ser o mesmo para as duas raízes. Digamos que deu 5, pois então as duas raízes são 5. Já aqui, nós vamos ter duas raízes diferentes, porque nós vamos calcular duas vezes, uma vez com o sinal de mais e uma vez com o sinal de menos. Aí aqui nós temos duas raízes. Aqui nós só temos uma raiz. Quando delta é menor do que zero, não possui raízes. Entenderam? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer um exemplo que tem aqui no livro. Aqui diz o seguinte. Ó. Para quais valores... Vou até mostrar para vocês aqui o exemplo do livro. Para quais valores de m a equação 3x ao quadrado mais 6x mais m igual a zero tem duas raízes diferentes? Vamos lá. Quando é que ele tem duas raízes diferentes? Quando delta é maior do que zero. Então, nós vamos transformar. Vamos anotar aqui a equação. 3x ao quadrado mais 6x mais m igual a zero. O m é um valor que nós temos que descobrir, entendeu, gente? Vamos identificar os coeficientes. A é o valor que acompanha x ao quadrado, no caso, 3. B é o valor que acompanha x, no caso, 6. C é um termo independente, no caso, o termo independente aqui vai ser m. E aí, nós vamos aplicar a fórmula do discriminante, a fórmula de delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Porém, nós já temos uma indicação que o delta ele tem que ser maior do que zero. E aí, nós vamos descobrir o valor de m. Então, vai ser o seguinte, vamos substituir aqui, ó. B vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é m, que tudo isso tem que ser maior do que zero. Por que maior do que zero? Porque a questão pede duas raízes diferentes. Então, vamos prosseguir. 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 12 vezes m dá menos 12m. Menos 12m tem que ser maior do que zero. Vamos prosseguir. O 36 a gente leva para o segundo membro. Então, vai ficar menos 12m. Vai ser maior do que 36. Ou melhor, menos 36. Porque ele estava positivo no primeiro, vem para o segundo negativo. Então, vai ficar o seguinte. Vamos aqui, ó. Como a primeira equação e a segunda... E a segunda equação, elas estão negativas, o que a gente faz? Nós vamos multiplicar por menos 1. O primeiro termo e o segundo termo estão negativos. Nós vamos multiplicar por menos 1. E como nós estamos trabalhando aqui uma inequação, nós vamos inverter também o sinal da inequação. Então, vai ficar 12 positivo, porque menos vezes menos dá mais. E inverte o sinal de inequação, estava maior que, passa a ser menor que, e o 36 passa a ser positivo também. E aí a gente prossegue. M vai ser menor que 36 dividido por 12. M vai ser menor que 36 dividido por 12,
dá 3. Então, para que essa equação ela tenha duas raízes reais e diferentes, o valor de m tem que ser maior, ou melhor, tem que ser menor do que 3. M tem que ser menor do que 3. Pode ser 2? Pode. Pode ser 1? Pode. Pode ser menos 5? Pode. Pode ser 4? Não, porque 4 é maior do que 3, tem que ser menor do que 3. Pode ser 3? Não pode, porque tem que ser menor do que 3. Entenderam? Tem outras questões que vai pedir só para você calcular o valor do discriminante e dizer se a equação possui raízes reais ou não. Vamos aqui pegar um exemplo. Por exemplo, x, vou fazer aqui, x ao quadrado mais x mais 10. Mais 10, pronto, igual a 0. Vamos ver se essa equação, ela possui raízes reais ou não, só calculando o valor do discriminante. Então, vamos lá. Primeiro, a gente identifica os valores dos coeficientes. A é igual a 1, B é igual a 1 e C é igual a 10. Agora, a gente faz o seguinte, calcula o discriminante, que é o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual, B ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes, o valor de A é 1 e o valor de C é 10. Então, delta vai ser igual 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. 1 menos 10, ou melhor, 1 menos 40 dá menos 39. Menos 39 deu o discriminante negativo. Quando o discriminante é negativo, é menor do que 0, ele não possui raízes reais. Então, você ia responder, não possui raízes reais. Se a questão lhe pedisse só para você identificar se ela possui raízes ou não. Não possui raízes reais. Vai ter questões que vai só lhe pedir isso. Você calcula só o discriminante. Se for negativo, não possui raízes reais. Se for igual a 0, possui duas raízes iguais. Se for maior do que 0, se for maior do que 0, positivo no caso, possui duas raízes diferentes. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. 4x ao quadrado menos 80x mais 400 igual a 0. Vamos lá. Primeiro, identificamos os coeficientes. A é 4, B é menos 80 e C 400. Vamos lá, gente. Não esqueçam. A é sempre o valor que acompanha a incógnita ao quadrado. B é sempre o valor que acompanha a incógnita. E C é um termo independente. Sempre. A partir dos coeficientes, nós vamos calcular o valor de delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Então, fica o seguinte. Delta é igual menos 80 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 400. Então, fica o seguinte. 80 ao quadrado vai ser igual, menos 80 ao quadrado, no caso, vai ser igual a 6.400. Porque menos vezes menos dá mais, 80 vezes 80, 6.400. Menos 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 6.400.
6.400 menos 6.400 é zero. Delta é igual a zero, então quer dizer que essa equação ela possui raízes reais e duas raízes iguais. A gente coloca possui duas raízes iguais. Possui duas raízes iguais, porque deu igual a zero. Agora eu vou fazer outro exemplo em que o discriminante dê um valor maior do que zero. Vou procurar aqui um exemplo. Vamos lá, outro exemplo aqui. 7x ao quadrado mais 13x menos 2 igual a zero. Vamos lá. Identificando os coeficientes. A é igual a 7, porque acompanha x ao quadrado. B é igual a 13, porque acompanha x. E C é igual a menos 2, porque é um termo independente. Então, vamos lá. Calculando o valor do discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual. O B é 13, então é 13 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 7, vezes o valor de C, que é menos 2. Delta vai ser igual 13 ao... Aqui eu tô mudando de caneta. Delta vai ser igual 13 ao quadrado, que é 169, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 7 dá... 4 vezes 7 dá 28. 28 vezes 2 dá 40. 40 não, 50. 56. Delta vai ser igual a 169 mais 56, que dá igual a 225. 225 é maior do que zero, então essa equação ela possui duas raízes diferentes. Então, gente, hoje ficou bem mais simples, uma parte mais resumida, que era só calcular o valor do discriminante, de delta, e a partir de então a gente descobre se ele possui raízes reais ou não, se as raízes são iguais ou se são diferentes. Só a partir do cálculo do discriminante a gente consegue identificar se possui ou não, e se são iguais ou diferentes. Eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.